Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre os parâmetros da função quadrática. A função quadrática tem três parâmetros básicos, que são a, b e c, e tem o parâmetro delta, que a gente vai levar em consideração a ideia das raízes, ou dos zeros. Então vamos lá, o parâmetro a, ele é responsável pela concavidade da parábola. Parábola. Beleza? Então, se o meu A for maior do que zero, a gente tem que a concavidade vai ser para cima. Se o meu A for menor do que zero, a concavidade vai estar para baixo. Aqui a gente consegue ver que uma função que é do tipo menos 4x ao quadrado mais 4x mais 5, ou seja, o A é negativo, o A vale menos 4, o B vale 4 e o C vale 5. A gente consegue perceber que o A é negativo, então a concavidade vai estar para baixo. Vamos ver? Ó, de fato, a concavidade está para baixo. Vem, concavidade para baixo. Beleza? O parâmetro B. Antes de começar falando do parâmetro B, vamos olhar a nossa parábola. Percebam que a parábola ela é simétrica. Esse lado é igual a esse lado aqui. É como se fosse um espelho, como se tivesse um espelho aqui no meio. Esse lado vai estar espelhando para o lado de cá. Basicamente isso. Então, eu tenho um ramo que é crescente, ou seja, esse ramo está crescendo, e eu tenho um ramo decrescente, que é esse ramo aqui decrescendo. Beleza? Então, toda a parábola ela vai ter dois ramos, um crescente e um decrescente. O parâmetro B ele vai nos fornecer o seguinte: se B for maior do que zero, ou seja, positivo, ele vai cortar, então corta o eixo Y com o ramo crescente. Beleza? Então, vou fechar aqui num quadradinho, num retângulozinho. Se o B for menor do que zero, ou seja, negativo, então corta o eixo Y com o ramo decrescente. Beleza? Agora, vocês podem me perguntar, se o B for igual a zero, sendo B igual a zero, eu só tenho dois ramos, certo? Ramo crescente e ramo decrescente. Vamos voltar aqui no nosso gráfico. Ramo crescente, que está aqui, e o ramo decrescente, que está aqui. Se o B for maior do que zero, ele corta no ramo crescente. Se o B for menor do que zero, ele corta no ramo decrescente. E agora, se o B for igual a zero? Ele vai cortar no vértice. Esse ponto aqui, o ponto mais alto ou mais baixo, a gente chama de vértice. Então, ele vai cortar no vértice. Se B for igual a zero, então ele vai ser nulo. Ele corta o eixo Y com o vértice.
da parábola. Beleza? Então, já definimos o que é o parâmetro A e o que é o parâmetro B. Agora, o parâmetro C, o que seria? Antes da gente pular para o parâmetro C, vamos lá. Aqui, a gente tem, na nossa função, o B é positivo, o que nos sugere que ele vai cortar no ramo crescente o eixo Y. Vamos ver se isso acontece? Olha só onde ele corta. Ele corta aqui, ó. Ele corta o eixo Y nesse ponto. Então é no ramo crescente, de fato. A gente consegue perceber isso. Beleza? Então tá batendo certinho. Agora, o parâmetro C, ele é responsável por determinar onde corta o eixo Y. Ou seja, aqui a gente tem que o meu C vale 5, certo? Então quer dizer que ele vai cortar em Y igual a 5. Vamos ver? Olha onde ele corta. Exatamente no 5, ó. Que beleza. Então ele está cortando exatamente aqui. Então isso é muito importante. A gente consegue, apenas olhando para a função, a gente já consegue determinar se o B vai ser positivo, se o B vai ser negativo, se o B vai ser nulo, se o A vai ser positivo, se o A vai ser negativo, se o C vai ser positivo, negativo e nulo. E o C a gente olha para ele e a gente fala, cortou o eixo Y no 5, então o C vale 5. Então isso é extremamente interessante. E agora o parâmetro delta. O delta, ele pode assumir 3 valores. Então delta pode ser positivo. Deixa eu escrever aqui na linha de cima. Delta pode ser positivo. O delta pode ser igual a 0. E o delta pode ser negativo. Então vamos analisar cada um. Se o delta for positivo, quer dizer que a função tem duas raízes reais e diferentes. Ou seja, o gráfico dela vai ser mais ou menos assim. Isso aqui se o A for maior do que 0. E isso aqui se o A for menor do que 0. Se o delta for igual a 0, ou seja, nulo, eu vou ter duas raízes reais e iguais. Ou seja, meu gráfico vai ficar assim, pegando em apenas um ponto aqui para A maior do que 0, e em apenas um ponto aqui para A menor do que 0. Se o delta for negativo, então eu vou ter não tem raízes reais. O que quer dizer não ter raízes reais? Quer dizer que o meu gráfico não corta o eixo X. Então eu teria algo parecido com isso para A maior do que 0 e algo parecido com isso para A menor do que 0. Então vamos analisar. Voltando ao nosso gráfico. O nosso gráfico corta o eixo X em 2 pontos. É muito semelhante a isso aqui, né? Vamos calcular o delta dessa função? Só para a gente brincar.
Vou abrir um espacinho aqui para a gente calcular o delta. Então, meu A vale menos 4, meu B vale 4 e meu C vale 5. Vamos calcular o delta. Lembra como é que a gente calcula o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser 16 menos 4 vezes 5 vezes menos 4. Delta vai ser 16 menos com menos mais. 4 vezes 4, 16, vezes 5, 80. Beleza? Então, delta vai ser 96. 96 é positivo, por isso eu tenho duas raízes reais e diferentes. Perfeito? Outra coisa que a gente pode calcular o vértice da parábola por uma fórmula. E essa fórmula é dada por o vértice, trata-se de um ponto, né, como a gente viu anteriormente, que vai ser x do vértice e y do vértice. Essas são as coordenadas do ponto. Só que ela pode ser dada pela fórmula menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Então, beleza. Vamos ver se vai bater certinho o vértice da nossa função. F de x é igual a menos 4x ao quadrado mais 4x mais 5 com o vértice lá do gráfico. Então, vamos calcular aqui. Como é que seria? Menos 4, que é o b. Lembrando que meu A é menos 4, meu B é 4, meu C é 5. Então, ficaria menos 4 dividido por 2 vezes 4. E o outro ficaria menos 96, que foi o delta que a gente viu lá em cima, dividido por 4 vezes 4. Aqui vai ficar menos 4 dividido por 8. Só que aqui é menos 4, né? Menos 4 e menos 4. Então, porque o A é negativo. Então, o vértice seria dado por mais meio, e menos 96 dividido por menos 16 dá 6. Vamos ver se bate certinho? Ó, exatamente. Esse é o vértice e ele é 1 meio e 6. 1 meio em x e 6 em y. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente viu diversos conceitos importantes. A gente viu parâmetro A, parâmetro B, parâmetro C, o parâmetro delta e como calcular o vértice. Valeu, pessoal. Um abraço.